Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco em mais esse dia. Deus te abençoe. Está aí ouvindo mais uma mensagem. Temos que agradecer muito ao nosso Deus por tudo que Ele faz por nós, né? Que seria da nossa vida sem esse Deus tão maravilhoso? Não teríamos onde buscar, diante de uma aflição, até diante de uma alegria. Não teríamos uma companhia que se faz presente todos os tempos da nossa vida. Basta que a gente o busque, o siga, que pode ter certeza que temos um companheiro para a eternidade. E eu quero aqui pedir aos amados que nos ajude, curtindo, compartilhando, os que não são inscritos se inscrevendo, assim faz com que as mensagens cheguem mais longe, cheguem a outras pessoas, talvez também precisam apenas de uma palavra. Eu queria deixar aqui hoje uma palavra falando da importância, da gente está sempre buscando nas escrituras, sempre andando no caminho do Senhor, até para que a gente não seja destruído, Não destrua nossa família, Não destrua nossas amizades. Quantas famílias, quantas amizades, quantos trabalhos sendo destruídos, às vezes por não ter um entendimento, por não buscar, na palavra do Senhor, achar que viemos nesse mundo aí já preparado para ele, porque não viemos. Apesar da gente não ser desse mundo, mas nós temos a palavra do Senhor para saber lidar com este mundo. E eu quero ler aqui dois versículos. Se encontra em Oséias, capítulo 4, versículos 6 e 7. E diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Olha essa palavra, uma palavra assim, muito até dura, Mas que é a realidade que acontece até hoje. O que vem acontecendo aí? Até podemos dizer, até muitos pregadores aí que estão pregando um evangelho que não é o verdadeiro. Eu sempre venho falando aqui, a gente tem que estar buscando, na palavra do Senhor, para que a gente até não seja enganado. Não estou apontando o dedo para ninguém, mas o que eu quero dizer é que nós, como verdadeiros seguidores de Cristo, nós temos que estar vendo, se verdadeiramente as pessoas estão pregando a palavra verdadeira. E como saber? Você tem que ler, Você tem que buscar nas escrituras. Você não tem que ir apenas à igreja ou ouvir uma pregação só porque aquela pessoa fala o que você quer ouvir, Coisas que agradam a sua vida, onde só fala em prosperidade, você não precisa se corrigir, onde tudo é aceito. Isso daí não é o evangelho verdadeiro, E aí muitos, foram destruídos por isso daí no passado. Quantas pessoas abandonadas por Deus, Deus deixou, que elas passassem situações complicadas por causa, de desobediência ou até por não conhecer a palavra. Às vezes estava indo, até ouvir um sacerdote, uma pessoa que era para estar falando o evangelho verdadeiro e não estava falando. E por isso daí aquelas pessoas, passaram por situações complicadas. Mas o que eu quero deixar, eles já passaram. E que bom que deixaram, que a Bíblia, ela é tão maravilhosa, que existe muito povo lá de trás que ele não tinha muito, vamos dizer assim, essa escritura que a gente tem aqui hoje, que a gente pode buscar, e o que eles erraram, a gente não errar, Eles às vezes estavam caminhando por uma estrada sem saber, direcionado por um homem que não estava verdadeiramente instruído por Deus. E eles não tinham muito onde buscar, assim como nós temos. Nós não tem como a gente dizer que estamos seguindo um evangelho errado, amanhã ou depois botar a culpa nos outros. Por que que não tem? Porque nós temos as escrituras, Deus deixou para a gente segui-las. Aí você imagina, pessoas que viveram há 3.000 anos atrás, ela não tinha algumas partes, mas não tinha toda, não tinha a passagem de Jesus, Então, elas andavam
perante aquilo que o homem falava. O que falava era aquilo ali, né? E muitas das vezes caminharam no caminho errado, né? Ouviram a palavra errada, mas nós não podemos, né? Nós não podemos botar culpa em outras pessoas, porque o evangelho verdadeiro está sendo pregado aí, e não só pregado. Eu sempre falo, não é só ir à igreja, né? Não é só ouvir esses vídeos que eu posto aqui ou outros vídeos de outros, né, até outros pregadores aí renomados. Não basta só isso. Isso aí a gente tem que ir nas escrituras, a gente tem que estar orando, a gente tem que, quando chegar à igreja, não ir lá só para passar a hora. A gente tem que sentar lá e prestar atenção no que está sendo falado, porque só assim a gente vai saber o que é o evangelho verdadeiro, né? O evangelho verdadeiro é o que eu estou falando, não é isso que estão pregando aí, né? Onde só fala em dinheiro. Tem igrejas aí que agora, né, a gente vê alguns pastores, até esses famosos que tem aí, que só fala em valores absurdos, né? Preciso de tantas pessoas doando 1.000, não é isso. Nosso Deus não, né? A casa do Senhor, ela precisa da sua, que você faça a sua oferta, seu dízimo, né? Seu dízimo de Deus, isso aí com certeza. Mas não é esse o evangelho, né? Você não vai ser salvo porque você deu R$ 1.000 ou deu R$ 10.000 ou deu 10 centavos, que era o que você tinha. Não vai ser isso daí, né? O evangelho que tudo aceita não é, né? O nosso Deus, ele é justo, ele não aceita todas as coisas, né? Não troca a sua salvação por uma palavra que conforta o seu coração. Às vezes a palavra que conforta o seu coração ali, que vai falar que você está certo, né? Que Deus é amor e aceita todas as coisas, você vai seguir aquela palavra ali, e o dia que chegar o dia do julgamento você vai para o inferno, né? Vai ter ouvido a palavra que confortou o seu coração e foi para o inferno, não adiantou, né? É melhor a gente ouvir o evangelho que nos confronta, né? Que nos corrige, que fala que estamos errados, que esse não é o caminho que estamos seguindo, que nos leva a Cristo, e a gente verdadeiramente passar a seguir, do que ouvir uma palavra dessa boa que nos leva para o inferno. É muito melhor você ouvir uma dura que te leva para o céu, né? Porque a palavra do Senhor, ela não é uma palavra, vai ter hora que vai ter puxões de orelha, porque nós precisamos, né? O nosso Deus é como um pai ali que é presente, né? Ele não quer ver seu filho fazendo todas as coisas, porque ele sabe que tudo que vem, né, do homem ali, ou vem de uma criança, muitas das vezes ela não tem noção do que está fazendo, mas que aquilo ali pode a destruir lá na frente. Então ele vai puxar a sua orelha, né? Ele é como aquele pai presente que nos botava de castigo, puxava a orelha, falava que estava errado, brigava com a gente. Esse é o nosso Senhor, essa é a palavra dele verdadeira. Então que nós possamos estar buscando essa palavra, né? Que a gente possa ter entendimento, possamos estar ouvindo os pregadores, mas possamos estar buscando na Bíblia também, né? Para que a gente não caia num mundo onde tudo está sendo aceito, mas que na verdade não vai ser aceito por Cristo, e poderemos ser destruídos por isso daí. Quando vê a gente ouvindo a palavra do Senhor, né, mas ouvindo de módulo palavras erradas, ou botando a nossa vida de fórmula errada, vamos acabar estando afastados de Cristo. E essa não é o nosso propósito. Nosso propósito aqui é cada dia se aproximar mais de Cristo. E para nos aproximar, tem que ser na palavra verdadeira. Tem que ser ouvindo, né, o verdadeiro evangelho, pelos verdadeiros pregadores. Lógico, todo pregador ele é ser humano. Às vezes ele vai falar uma coisa aqui e depois ele lá na frente mesmo ele cai em contradição. Isso pode acontecer. Isso daí é diferente dele pregar, né, um evangelho distorcido. É muito diferente. Às vezes uma palavra ele pode falar aqui que é errado e semana que vem ele prega falando que é certa. Mas por isso a gente tem as escrituras, né? Nem tudo que a gente ouve a gente guarda para dentro de nós. A gente tem que buscar nas escrituras do Senhor, para que a gente ande verdadeiramente no caminho dele. Essa é a mensagem que eu quero deixar para cada um, né? Que os que pregam a palavra do Senhor, que a gente possa estar pregando a palavra verdadeira. E os que ouvem possam estar ouvindo, né, buscando de fontes verdadeiras.
e principalmente buscando na palavra do Senhor, buscando na Bíblia, né, buscando de pregadores aí que você vê que pregam o evangelho verdadeiro. Pode ter certeza, esses que estão sempre nos corrigindo, né, botando o evangelho ali, falando que isso e aquilo é pecado, pode seguir, é isso aí que te leva para o céu. Agora aquele que só te elogia, né, que fala que você está no caminho certo, que você é pecador mesmo, né, que Deus ama o pecador. Sim, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, né? Nosso Deus não quer que caminhamos no pecado. Por isso temos que estar ouvindo a palavra dEle e nos corrigindo a cada dia para que possamos ser salvos, né, salvar a nossa casa, nossa família, porque é o que nós queremos, né, e é o que nós precisamos. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelos pregadores, Senhor, que estão aí nessa terra pregando o evangelho verdadeiro, por vários que passaram, né, por vários que deixaram as escrituras, né, que escreveram a Bíblia inspirado por Ti, deixaram a palavra verdadeira para que a gente possa estar seguindo o verdadeiro evangelho, aquele que nos leva até a Ti, onde às vezes vai ser preciso nos corrigir, mas é preciso. Nós agradecemos por cada um desses e lhe pedimos por todos, né, que pregam o verdadeiro evangelho, e que a gente possa estar sempre com o coração aberto para receber as mensagens dessas pessoas. Não devemos só querer receber as mensagens da prosperidade, mas sim que venhamos receber, Senhor, as mensagens que sejam verdadeiras de Ti. São essas bênçãos que eu te peço, te agradeço desde já, e lhe peço que abençoe cada pessoa que ouve essa mensagem, a conceda um ótimo dia, os que ouvem à noite, uma ótima noite, que o Senhor possa estar sempre os guardando e os protegendo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, que Deus te abençoe.